potenciais da fauna e flora. O responsável pela cor amarelada do rio é o silt, que pode revolucionar a construção civil e a agronomia. Em Macapá, o pesquisador agrônomo Cristóvão Lins descobriu que o silt pode substituir até 20% a areia na produção de argamassa e possui alta concentração de fósforo indispensável na agricultura. Na realidade, essa coloração das águas do Amazonas, que nós dizemos que é barrenta, é o silt em suspensão, que ele vem do atrito das rochas dos Andes pelo rio Amazonas e pelo rio Madeira, né? E ele é depositado quando a maré seca, ele deposita ou no solo ou ele volta para o mar nesse fluxo e refluxo. Então nós inventamos essas bacias para captar esse silt. E como nós descobrimos, foi, digamos assim, por intuição, né? Que não, como ele era meio parecido com o cimento, e como agrônomo nós achávamos que ele poderia ser muito fértil, como já se tinha conhecimento, né? E é o que a Embrapa está fazendo, testando ele na agronomia. Mas na construção civil ele já é uma realidade, que nós temos o laudo. Na construção civil já é comprovado que ele pode substituir num traço 20% da areia. Ele dispensa o incorporador de ar, que é feito de vegetais, de pinos, de breu, para dar aquela plasticidade na argamassa. E também a característica de que você pode ensacar ele por mais de 30 dias, que ele não empelota e nem perde as propriedades de uma argamassa natural. A descoberta aconteceu durante as obras na casa do pesquisador. O pedreiro misturou silt ao material da argamassa e, após 2 anos, o muro não apresentou rachaduras. O agrônomo desenvolveu um mecanismo de captação do silt. Ao montar caixas de madeira e após o recuo da maré, parte do material é depositado nas tábuas. Após secar ao sol, o produto é peneirado e pronto para ser embalado e vendido. O engenheiro civil Silvio Trigueiro aprovou a utilização do silt na construção civil. Foi enviado pelo Cristóvão várias amostras para fazer um teste com diversos pedreiros, 4 pedreiros em especial. Todos eles acharam o produto melhor ser aplicado por conta da plasticidade e melhor trabalhabilidade das argamassas. Outro fator também que nós vimos como positivo é porque nós reduzimos a quantidade de areia do consumo das argamassas em geral, sobretudo as argamassas de fachada e de revestimento interno de parede. Pesquisas realizadas na Universidade Federal do Pará indicaram que o produto pode gerar uma economia de até 30% na construção de prédios. Após a confirmação, o minério foi batizado de silt tucujuara, em referência à província dos Tucujus, uma das primeiras denominações dadas à região de Macapá. O silt tucujuara também surpreendeu na agronomia. No caso da agronomia, que foi nosso primeiro intuito, a Embrapa já está fazendo testes de avaliação, porque já existem resultados promissores no plantio de eucalipto. Por exemplo, a Ancel já fez um experimento com resultado muito bom, e agora a Embrapa está testando também, onde nós fizemos um convênio com a Embrapa para testar ele como fertilizante na substituição do fósforo, principalmente, né? E também porque ele tem um pH de 6,5, média de 6,5. Então são essas duas características, embora ele tenha os outros elementos bem balanceados, mas seria mesmo para substituir o fósforo. Além do ganho econômico para o setor civil, a forma simples e sustentável de captação do minério preserva o meio ambiente, ao mesmo tempo que abre possibilidades inovadoras e revolucionárias para o desenvolvimento econômico da região amazônica. A exuberância do rio Amazonas esconde riquezas além dos potenciais da fauna e flora. O responsável pela cor amarelada do rio é o silt, que pode revolucionar a construção civil e a agronomia. Em Macapá, o pesquisador agrônomo Cristóvão Lins descobriu que o silt pode substituir até 20% a areia na produção de argamassa e possui alta concentração de fósforo indispensável na agricultura. Na realidade, essa coloração
das águas do Amazonas, que nós dizemos que é barrenta, é o silt em suspensão, que ele vem do atrito das rochas dos Andes pelo rio Amazonas e pelo rio Madeira, né? E ele é depositado quando a maré seca, ele deposita ou no solo ou ele volta para o mar nesse fluxo e refluxo. Então nós inventamos essas bacias para captar esse silt. E como nós descobrimos, foi, digamos assim, por intuição, né? Que não, como ele era meio parecido com o cimento, e como agrônomo nós achávamos que ele poderia ser muito fértil, como já se tinha conhecimento, né? E é o que a Embrapa está fazendo, testando ele na agronomia. Mas na construção civil ele já é uma realidade, que nós temos o laudo. Na construção civil já é comprovado que ele pode substituir num traço 20% da areia. Ele dispensa o incorporador de ar, que é feito de vegetais, de pinos, de breu, para dar aquela plasticidade na argamassa. E também a característica de que você pode ensacar ele por mais de 30 dias, que ele não empelota e nem perde as propriedades de uma argamassa natural. A descoberta aconteceu durante as obras na casa do pesquisador. O pedreiro misturou silt ao material da argamassa e, após 2 anos, o muro não apresentou rachaduras. O agrônomo desenvolveu um mecanismo de captação do silt. Ao montar caixas de madeira e após o recuo da maré, parte do material é depositado nas tábuas. Após secar ao sol, o produto é peneirado e pronto para ser embalado e vendido. O engenheiro civil Silvio Trigueiro aprovou a utilização do silt na construção civil. Foi enviado pelo Cristóvão várias amostras para fazer um teste com os diversos pedreiros, 4 pedreiros em especial. Todos eles acharam o produto melhor ser aplicado por conta da plasticidade e melhor trabalhabilidade das argamassas. Outro fator também que nós vimos como positivo é porque nós reduzimos a quantidade de areia do consumo das argamassas em geral, sobretudo as argamassas de fachada e de revestimento interno de parede. Pesquisas realizadas na Universidade Federal do Pará indicaram que o produto pode gerar uma economia de até 30% na construção de prédios. Após a confirmação, o minério foi batizado de silt tucujuara, em referência à província dos Tucujus, uma das primeiras denominações dadas à região de Macapá. O silt tucujuara também surpreendeu na agronomia. No caso da agronomia, que foi nosso primeiro intuito, a Embrapa já está fazendo testes de avaliação, porque já existem resultados promissores no plantio de eucalipto. Por exemplo, a Ancel já fez um experimento com resultado muito bom, e agora a Embrapa está testando também, onde nós fizemos um convênio com a Embrapa para testar ele como fertilizante na substituição do fósforo, principalmente, né? E também porque ele tem um pH de 6,5, média de 6,5. Então são essas duas características, embora ele tenha os outros elementos bem balanceados, mas seria mesmo para substituir o fósforo. Além do ganho econômico para o setor civil, a forma simples e sustentável de captação do minério preserva o meio ambiente, ao mesmo tempo que abre possibilidades inovadoras e revolucionárias para o desenvolvimento econômico da região amazônica. A exuberância do rio Amazonas esconde riquezas, além dos potenciais da fauna e flora. O responsável pela cor amarelada do rio é o silt, que pode revolucionar a construção civil e a agronomia. Em Macapá, o pesquisador agrônomo Cristóvão Lins descobriu que o silt pode substituir até 20% a areia na produção de argamassa e possui alta concentração de fósforo indispensável na agricultura. Na realidade, essa coloração das águas do Amazonas, que nós dizemos que é barrenta, é o silt em suspensão, que ele vem do atrito das rochas dos Andes pelo rio Amazonas e pelo rio Madeira, né? E ele é depositado quando a maré seca, ele deposita ou no solo ou ele volta para o mar nesse fluxo e refluxo. Então nós
inventamos essas bacias para captar esse silt. E como nós descobrimos, foi, digamos assim, por intuição, né? Que não, como ele era meio parecido com o cimento, e como agrônomo nós achávamos que ele poderia ser muito fértil, como já se tinha conhecimento, né? E é o que a Embrapa está fazendo, testando ele na agronomia. Mas na construção civil ele já é uma realidade, que nós temos o laudo. Na construção civil já é comprovado que ele pode substituir num traço 20% da areia. Ele dispensa o incorporador de ar, que é feito de vegetais, de pinos, de breu, para dar aquela plasticidade na argamassa. E também a característica de que você pode ensacar ele por mais de 30 dias, que ele não empelota e nem perde as propriedades de uma argamassa natural. A descoberta aconteceu durante as obras na casa do pesquisador. O pedreiro misturou silt ao material da argamassa e, após 2 anos, o muro não apresentou rachaduras. O agrônomo desenvolveu um mecanismo de captação do silt. Ao montar caixas de madeira e após o recuo da maré, parte do material é depositado nas tábuas. Após secar ao sol, o produto é peneirado e pronto para ser embalado e vendido. O engenheiro civil Silvio Trigueiro aprovou a utilização do silt na construção civil. Foi enviado pelo Cristóvão várias amostras para fazer um teste com os diversos pedreiros, 4 pedreiros em especial. Todos eles acharam o produto melhor ser aplicado por conta da plasticidade e melhor trabalhabilidade das argamassas. Outro fator também que nós vimos como positivo é porque nós reduzimos a quantidade de areia do consumo das argamassas em geral, sobretudo as argamassas de fachada e de revestimento interno de parede. Pesquisas realizadas na Universidade Federal do Pará indicaram que o produto pode gerar uma economia de até 30% na construção de prédios. Após a confirmação, o minério foi batizado de silt tucujuara, em referência à província dos Tucujus, uma das primeiras denominações dadas à região de Macapá. O silt tucujuara também surpreendeu na agronomia. No caso da agronomia, que foi nosso primeiro intuito, a Embrapa já está fazendo testes de avaliação, porque já existem resultados promissores no plantio de eucalipto. Por exemplo, a Ancel já fez um experimento com resultado muito bom, e agora a Embrapa está testando também, onde nós fizemos um convênio com a Embrapa para testar ele como fertilizante na substituição do fósforo, principalmente, né? E também porque ele tem um pH de 6,5, média de 6,5. Então são essas 2 características, embora ele tenha os outros elementos bem balanceados, mas seria mesmo para substituir o fósforo. Além do ganho econômico para o setor civil, a forma simples e sustentável de captação do minério preserva o meio ambiente, ao mesmo tempo que abre possibilidades inovadoras e revolucionárias para o desenvolvimento econômico da região amazônica.